Boa noite, meus queridos. Queremos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus na nossa escola bíblica, onde nós estamos aprendendo sobre as igrejas de Jesus Cristo, e tirando exemplos das igrejas no Novo Testamento para as nossas vidas hoje. Semana passada nós falamos sobre os irmãos de Bereia, em comparação com os irmãos de Antioquia. E vimos ali os bereanos como exemplo de nobreza, na nossa vida como igreja, como nós devemos nos espelhar neles também. Se você não viu ainda esse estudo, entra lá no site revsalmo.com.br e o link vai estar lá para nós estarmos acessando os vídeos, e entendermos um pouco mais do querer de Deus para nós como igreja aqui na face da terra. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filipe, ou a carta de Paulo escrevendo aos cristãos de Filipenses, aquela carta de alegria, aquela carta de contentamento, que Paulo traz para a vida daquela igreja e faz aquela igreja entender o que é viver de fato uma igreja alegre na presença do nosso Deus. Texto básico para nós será Filipenses, capítulo 4, verso 4, que nós conhecemos muito bem, até cantamos cântico que diz, tenho sempre alegria, unidos no Senhor, repito, tenham alegria, ou alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A igreja, meus queridos, é a comunidade da alegria. A igreja é a comunidade do contentamento. Por quê? Porque a igreja foi idealizada por Jesus Cristo. A igreja está sobre a face da terra no poder do Espírito Santo. E a igreja, ela tem a paz de Cristo sobre si. E na paz de Cristo ela também tem a alegria, que vem também da ação do Espírito Santo sobre ela. Mesmo que ela passe por dificuldades, mesmo que ela passe por problemas na face da terra. Mas Jesus é bem claro em dizer para essa igreja, tenha bom ânimo, porque eu venci todas essas coisas, e eu estou com vocês até o fim. Jesus diz isso para nós, e por isso Ele também trouxe para as nossas vidas a resposta que nós precisávamos para nós vivermos esse período sobre a face da terra. O seu Espírito, o Espírito Santo derramado sobre a vida dessa igreja, trazendo os frutos para a vida dessa igreja, que é traduzido por paz, por alegria, por amor, e tantas outras questões inerentes à ação do Espírito Santo sobre nós. Por isso que a igreja, ela precisa ser, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações que vêm sobre si, mesmo em meio às perseguições que se levantam contra ela precisa ser a comunidade da alegria. Mas como nós entenderemos uma igreja e como nós podemos viver essa igreja? Espelhando-nos na carta de Paulo aos cristãos de Filipe. Paulo levou o seu evangelho a Filipe na sua segunda viagem missionária. Ele planejava não ir para aquele lugar. Paulo tinha outros planos, ele tinha seus projetos, ele estava seguindo as suas orientações, que ele tinha colocado como objetivo, como alvo, para ele estar levando o Evangelho de Cristo a outros lugares. Mas, como bom servo de Deus, Paulo também tinha a ação do Espírito Santo sobre ele, e ele ouvia a voz do Espírito antes de agir, antes de colocar os seus planos em prática segundo a sua vontade. Porque, como servo de Deus, ele precisava ser orientado e viver sobre a vontade do próprio Cristo, o Senhor dessa igreja. E ele foi impedido pelo Espírito Santo, diz Atos dos Apóstolos, que trouxe para ele os projetos de Deus acima dos seus projetos humanos.
e deu a ele uma direção que não era a direção que ele queria. A vontade dele era uma: ir para a Ásia. E o Espírito Santo chegou para Paulo e falou o quê? Passa para a Macedônia. Assim Paulo fez o quê? Ele não discutiu com a ação do Espírito Santo, ele não quis colocar, né, os seus desejos, ele não quis colocar os seus planos, né, e dizer que esses planos também eram bons, que eram pertinentes para o crescimento da igreja de Cristo Jesus. Pelo contrário, Paulo deixa Troade e pelo mar ele chega a Neápolis, e de Neápolis ele vai para Filipe. Por que ele faz isso? Porque o Espírito Santo assim pediu a sua vida para ele fazê-lo. E chegando a Filipe, o que nós vemos? Nós vemos pela primeira vez, meus queridos, o Evangelho chegando na Europa. O caminho para o Evangelho chegar até nós estava ali, colocado naquele momento. Filipe, a cidade, ela foi fundada no século 7 a.C. com o nome de Crenides, que queria dizer fontes. Depois ela foi anexada, essa cidade, por Filipe II, no ano 360 a.C., que deu-lhe o nome de Filipos. No ano 42 a.C. ainda, Otávio venceu Cássio e Brutus, assassinos de César, perto dessa cidade, né, e fez com que essa cidade então tivesse uma população aumentada, né, crescente, pela presença de veteranos do exército que foram residir ali, que foram morar ali. Assim, essa cidade se tornou também uma colônia romana, conhecida como uma Roma em miniatura. Na época de Paulo, a população ali era a maior população latina que existia naquela região. Os judeus eram muito poucos, não havia sinagoga naquela cidade, apenas tão somente um lugar de oração que era cerca de 2 quilômetros da cidade, nas margens do rio Gangite, né, onde Lídia ia ali para fazer as suas atividades também. Nós vemos isso lá em Atos dos Apóstolos, né? Essa era a cidade, e era nessa cidade então que o Espírito Santo manda Paulo então estar pregando o Evangelho, mas um pregar do Evangelho para mostrar características de uma igreja que pode viver no contentamento do Senhor. E ele vai trazer então que os segredos revelados da alegria do Senhor, que é a nossa força. Tanto é que o tema da carta dirigida para aquela igreja é essa, é a alegria, ou contentamento. 9 vezes nós temos o verbo alegrar-se nessa carta, 2 vezes alegrar-se com, e 5 vezes a palavra alegria. Quando Paulo escreve isso para esses irmãos, ele escreve num momento de dificuldade, né? Mas não vamos esquecer que quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele estava dizendo que ele podia nesses momentos de dificuldades também. Ele estava numa prisão, e a possível execução da sua vida por viver o Evangelho de Cristo estava por acontecer. E Paulo naquele momento está alegre. Ele não está questionando Deus, ele não está questionando a forma com que Deus levou ele a estar naquele momento. Ele está alegre. E alegre, vamos dizer, em meio às turbulências da vida, ele está incentivando aquela igreja, aqueles cristãos, a viverem alegres como ele também está vivendo. Mas aí fica para nós essa pergunta: qual é o segredo dessa alegria? Como uma igreja pode viver na alegria como Paulo estava naquele momento em prisão? Aqui eu chamo a atenção para nós nesta noite, meus queridos, a você que ouve, para a experiência da vida de Paulo, porque ele fala da alegria na experiência da sua própria vida.
E em 8 momentos nesta carta, ele mostra a sua experiência de vida cristã. Em primeiro lugar, Paulo diz que a alegria é fruto da pregação da palavra. A alegria vem pela palavra. Capítulo 1, verso 18, ele diz assim: mas isto não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou seja por bons motivos. Por isso eu estou alegre em continuar assim. Paulo está dizendo o quê? Ele está alegre por estar vendo o Evangelho de Jesus Cristo ser anunciado. A palavra de Deus está sendo anunciada, quer seja por bons motivos, quer seja por maus motivos, ou quer ser da forma que deve ser orientado pelo Espírito Santo, ou até mesmo quer ser por formas um pouco mais humanizadas, por assim dizer, maus motivos, né? Mas o Evangelho de Jesus está sendo anunciado. E se a palavra de Deus está sendo anunciada, Paulo diz o quê? Eu estou alegre. Eu estou alegre porque a palavra de Deus nunca volta vazia, independente da motivação. Paulo sabia que proclamar a palavra era anunciar as boas novas de grande alegria para a vida humana, conforme os primeiros mensageiros desceram sobre a face da terra, quando Jesus Cristo estava por se fazer presente no seu nascimento, de forma do Verbo se fazendo carne. As boas novas de grande alegria. Ouvir as boas novas, meus queridos, promove a fé. Ouvir as boas novas nos leva a entender Deus. Ouvir as boas novas traz alegria que não está na terra, mas que vem do céu para a terra. Ouvir as boas novas é tornar compartilhado o Evangelho que está sobre nossas vidas e nós estamos levando para aqueles que precisam dele, porque esse Evangelho é a causa de nós estarmos alegres. A palavra de Deus é a causa de nós estarmos alegres. Não existe palavra de Deus que nos entristeça. Ele pode entristecer sim o pecado que está em nós, mas o pecado vencido em nossas vidas, a alegria do Senhor é a nossa força. Todo cristão que fala, todo cristão que vive a palavra de Deus, esse cristão é feliz, esse cristão tem uma vida alegre. A igreja que está comprometida com o ouvir, com o compreender, com o levar a palavra de Deus, é uma igreja alegre. Essa é a primeira causa da alegria na vida da igreja que Paulo fala, a palavra de Deus sobre ela. A segunda causa da alegria na vida da igreja vem de ouvir a palavra de Deus, vem da palavra de Deus na nossa vida. E essa segunda alegria é fruto da fé. A fé cristã, ela está centrada na palavra de Deus também. Como diz Romanos capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue. E pelo ouvir da palavra de Deus é que nós cremos em Cristo. E Paulo vem dizer no capítulo 1, verso 25 assim: e como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a propagar e terem alegria. Alegria que vem da fé. A gente vê essa alegria presente na vida do carcereiro, a gente vê essa alegria presente na vida de Lídia. Lembrando do carcereiro que manifestou grande alegria, tanto ele quanto a sua família, quando ele ouviu a palavra de Deus sobre si, e essa palavra de Deus trouxe para ele a resposta que estava precisando no seu coração: creia e será salvo tu e tua casa. E ele recebeu isso com fé, e essa fé deu a ele alegria para toda a sua família. Foi incorporado na família da fé, foi incorporado na família de Deus. A fé, meus queridos, para ser autêntica, para ser verdadeira, a fé cristã tem que vir acompanhada de alegria. A fé não é motivo para nós nos entristecermos, mas é para nós nos alegrarmos.
Porque essa fé vem do conhecimento e do convencimento da palavra em nós, numa prática de obras que acompanham esse conhecimento, porque a fé sem obras, ela também é morta. Deus nos deu fé, uma fé salvadora, para que nós vivêssemos a prática da sua palavra, e isso é causa de alegria para a nossa vida. A terceira causa de alegria que Paulo fala é fruto da oração. A oração que vem do pleno conhecimento de Deus, porque não tem como você orar sem dizer faça-se a tua vontade. E a oração, ela é motivada também pela fé operante. A nossa oração precisa ser uma oração que produz também, e para isso nós precisamos de fé. Fé que às vezes vem a remover montanhas, dificuldades, empecilhos de nós enxergarmos Deus em todo e qualquer momento da nossa vida. A alegria é fruto de oração daquele que conhece a palavra de Deus, que vive os seus propósitos, numa fé que também não é teórica, mas é uma fé operante. Capítulo 1 ainda, verso 4, Paulo diz: e todas as vezes que eu oro em favor de vocês, oro com alegria. Orar com alegria. O cristão que ora de acordo com a vontade de Deus, que está explícita na palavra, ele é feliz. A igreja que ora dessa forma é alegre, é uma igreja viva, é uma igreja vibrante, é uma igreja que tem prazer em querer orar. Não vamos esquecer que a igreja primitiva começou com um culto de oração, não foi outro culto diferente, não foi um culto de louvor, foi um culto de oração. Não foi um culto de ensino da palavra, foi um culto de oração. Lá no cenáculo, por 10 dias, eles estiveram orando, até serem revestidos do poder de Deus, até que a alegria do Senhor contagiasse a sua vida por inteiro. Quarta causa que Paulo traz sobre a alegria para nós, que a alegria é fruto da unidade cristã. Essa unidade cristã vem da onde? Vem da palavra de Deus, numa só fé, fazendo a vontade de Deus em vida de oração. Unidade cristã. Capítulo 2, verso 2, ele ainda diz: então peço que me deem a grande alegria de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor, sendo unidos em alma e mente. Não existe, meus queridos, alegria na guerra. Não existe, meus queridos, alegria quando há facções. Não existe alegria na discórdia. Não existe alegria nas queixas humanas. Porque tudo isso acontece quando nós não vemos os propósitos de Deus e não entendemos. E se não entendemos os propósitos de Deus, é porque falta a sua palavra. E se falta a sua palavra, a fé é pequena. E se a fé é pequena, a oração não produz. Porque tudo isso traz o quê? Tudo isso traz desunião, uma fé inoperante, uma palavra vazia e uma intimidade sem propósito, sem viver de fato, faça-se a sua vontade. E isso gera para a igreja ausência de bênção, ausência de alegria. Salmo 133, verso 1, que nós conhecemos bem, assim nos diz: como é bom e agradável que o povo de Deus vivam unidos como se fossem irmãos. Porque é ali que vem a bênção do Senhor, diz o salmista. A bênção do Senhor está nessa unidade que produz alegria. E a alegria do Senhor que produz força para nós vivermos um só corpo em Cristo Jesus. Em quinto lugar, o apóstolo Paulo fala que a alegria também é fruto de sofrimento cristão. Sofrimento é esse que vence as provações numa unidade de fé. Capítulo 2, ainda, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentada como uma oferta, junto com sacrifícios que vocês, por meio da sua fé,
oferecem a Deus. Se isso acontecer, e Paulo está falando da sua morte, se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. O sofrimento por causa do testemunho de fé é privilégio, é motivo de grande alegria para a vida cristã. Nós temos que parar de olhar para a teologia da prosperidade, onde só a alegria acontece sem sofrimento, sem coisas difíceis na nossa vida. Isso é heresia. A palavra de Deus diz que nós passamos por tribulações, mas tendo bom ânimo, sejam alegres, porque Jesus venceu o mundo e nós venceremos também. Essa era a causa da grande alegria na vida de Paulo, que mostrava fé. A igreja ela é convocada a não ficar olhando para os seus sofrimentos momentâneos, porque esses sofrimentos momentâneos são insignificantes comparado à alegria futura que nos aguarda, aquilo que os nossos olhos não podem ver agora, mas que Deus já tem preparado para cada um de nós. Por isso que quando nós fomos chamados para servir, e essa é a primeira resposta da ação do Espírito Santo na vida da igreja, está em Atos capítulo 1, verso 8, nós fomos chamados para ser testemunhas, e a palavra testemunha ali é martírio, mártir, o mesmo exemplo que Jesus nos deixou. O cristão que serve, o cristão que testemunha a sua prática de fé, de fato, ele é alegre. Sexta causa da alegria na vida da igreja. A alegria na vida da igreja é fruto de amizade, é fruto de reencontro com pessoas, mostrando de fato que todos nós somos família de Deus, mostrando que entre nós não existe acepção de pessoas. Paulo, no capítulo 2 ainda, verso 28 e 29, ele diz: por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais breve possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente, para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda a alegria, como se recebe um irmão do Senhor. Respeitem pessoas como ele. Paulo está falando que vai levar para aquela igreja, está mandando para aquela igreja um servo de Deus, um vocacionado por Deus também, Epafrodito. E Epafrodito era alegria para a sua vida, e ele estava também fazendo com que essa alegria pudesse estar na vida daquela igreja. Ele fala: receba Epafrodito como uma amizade sincera, nesse reencontro, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem ele como pessoa. A vida, meus queridos, é cheia de separações. Por isso é bom quando nós reencontramos com pessoas amadas, quando nós nos sentimos amados ao estar juntos de pessoas, porque a palavra de Deus diz que feliz é aquele que tem amigos verdadeiros. Há amigos muito mais do que irmãos, mas um irmão verdadeiro precisa ser amigo, precisa demonstrar amizade, porque isso é fruto da alegria. Se o irmão não mostra amizade, se o irmão não mostra tristeza na vida do outro, aonde está a fé? Aonde está a amizade? Aonde está a palavra? Sétima característica da alegria na vida da igreja. A alegria na vida da igreja também é fruto do seu ID, da sua comissão, da missão que Jesus colocou sobre todos. Capítulo 4, verso 1 ainda, Paulo diz: meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão alegres que eu tenho muito orgulho de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos no Senhor. Os filhos da fé vivem justamente esse
essa unidade. E essa unidade com o Senhor no seu propagar do Evangelho, sem constrangimento, sem obrigação, mas com prazer. Desde o Velho Testamento nós somos chamados a cultuar a Deus com alegria. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. O povo de Deus, quando está indo para casa, quando estava indo para a casa do Senhor, ele dizia assim: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Os membros da igreja de Filipe foram desafiados a viverem sempre alegres. Capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque a alegria é uma grande marca do cristão, dos que vivem o fruto do Espírito, que é a alegria, dos que têm Jesus como Senhor na sua vida. Esses naturalmente vivem o ídolo de Jesus. Mostram fé, só com seus exemplos, testemunham com a sua prática de unidade de fé. Porque Jesus mesmo disse, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 22, eu os verei novamente, aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Se Cristo está em nós, ou Emmanuel está presente na nossa vida, nós precisamos viver a alegria do Senhor. Oitavo, e por fim, a alegria é fruto de consideração. De consideração que envolve tudo que nós vimos: palavra, fé, oração, unidade, sofrimento, amizade e compromisso com Jesus Cristo no seu ídolo, ou na nossa forma de ser igreja. Capítulo 4, verso 10, Paulo diz: na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm comigo. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Paulo está falando de consideração na vida daquela igreja para com os servos do Senhor. E não há maior alegria, meus queridos, do que ser lembrado, do que ser considerado, do que ser verdadeiramente amado por pessoas. Pessoas essas que dizem ser irmãos. Paulo era amado, Paulo era considerado pela igreja de Filipe. É certo que na vida de Paulo, muitos irmãos que diziam ser irmão deixaram ele nos momentos mais difíceis da sua vida, mas ele está olhando para Filipe e se alegrando e dizendo: olha, se vocês tiverem a oportunidade, eu sei que vocês vão estar cuidando de mim. Que segurança é isso para o servo de Deus, poder cumprir a sua missão diante do Senhor. Isso enchia o coração de Paulo de alegria. Concluindo, as características na vida dessa igreja que nós podemos ver para nós é que a maior alegria que a igreja pode ter é a certeza da salvação em seu meio. Jesus Cristo sendo a sua vida, Ele é a alegria dos homens e nada pode levar embora essa alegria, nem mesmo pode tirar a paz que Ele dá. Se nós vivermos a sua palavra, com fé, com oração, sendo uma igreja saudável, sendo uma família de fato, suporte na vida de uns para com os outros, levando a missão de Jesus Cristo adiante e mostrando consideração para com os seus servos, nós seremos uma igreja alegre. Paulo testifica um paradoxo na sua vida e na prática da vida cristã, quando ele diz que a alegria cristã se acha até mesmo em meio a tristezas,
e em meio às aflições. Esta alegria tem que ser a nossa fonte no Senhor, a nossa força no Senhor, porque a alegria se baseia justamente na esperança que o Senhor dá para as nossas vidas, em que depois de tudo que sofrermos juntos, seremos também juntamente glorificados. Encerro com uma pergunta simples para você que está ouvindo nesta hora. Temos tido essa característica como igreja, nessas 8 ações da alegria perene e presente? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a responder isso, para que nós possamos viver as características da igreja de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe através do estudo dessa palavra. Volto a dizer, se perdeu os outros estudos, vai no site reversaulo.com.br, encontra lá numa das pastas, a pasta que está escrito Escola Unificada. Lá vai estar os links que você pode acessar e ouvir os vídeos anteriores, para nós entendermos como nós devemos ser igreja sobre a face da terra. Tenha um bom dia na presença do Senhor, esse que é o dia do Senhor em nossas vidas, e à noite estaremos na presença do Senhor, em culto ao nosso Deus, culto presencial para aqueles que não são do grupo de risco, para aqueles que estarão nos seus lares. A palavra que foi ministrada no culto de domingo anterior, de domingo passado, vai estar nesse momento também sendo ministrado aos seus corações. Vai ter ali um vídeo com a mensagem da semana anterior, e a partir de então todas as mensagens de domingo vão estar sendo gravadas para que os irmãos que são do grupo de risco e que não vão estar presentes no culto de domingo possam ouvir a mensagem que foi deixada no domingo anterior. Lembrando que esses irmãos, na quinta-feira, às 19h30, também tem o culto solene a Deus aqui na igreja, às 19h30, onde nós também estaremos com a liturgia do Senhor para as nossas vidas e com uma mensagem para essa quinta-feira também. É só para os irmãos do grupo de risco quinta-feira? Não é só para os irmãos. Por que nós dizemos para os irmãos do grupo de risco? Porque na quinta-feira nós temos menos participação dentro do templo, por questões de atividades da vida das pessoas. Então, nas quintas-feiras, você que não é do grupo de risco, mas quer estar presente na quinta também, para adorar a Deus junto com os nossos demais irmãos, não fazendo nós aglomeração, não extrapolando os limites do templo. É por isso que nós temos 2 cultos, um culto no domingo e outro na quinta, para nós podermos estar diante do Senhor nosso Deus todos juntos. O nosso templo ele não comporta mais que 30 pessoas de acordo com as regras. Então nós vivemos nessa perspectiva no domingo e na quinta-feira. Então quem quer, não é do grupo de risco, mas quer estar também com os irmãos na quinta-feira, vamos estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que possamos cultuar junto com os nossos irmãos, cumprindo todas as regras estipulada para esse momento que nós estamos vivendo. E que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Tenhamos um bom domingo, um bom descanso na presença do nosso Deus, às 19 horas, no nosso culto presencial, com os que não são do grupo de risco, e também o nosso momento da palavra do Senhor para aqueles que vão ficar nos seus lares, que é a palavra que foi ministrada no domingo anterior. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.